Oi, gente. Hoje eu vou apresentar aqui um podcast para vocês de um assunto que é super conversado nas minhas consultas de consultório de puericultura, aliás, de pré-natal, né, da pediatria. E muitas mulheres, elas chegam para vir conversar comigo sobre a via de parto. Qual a melhor via de parto para o bebê? Né? Claro que fisiologicamente a gente tem algumas explicações em termos de ciência e medicina, mas a gente acaba esquecendo um pouco da mulher, né, enquanto seio familiar e vontade. Por isso que hoje eu tô trazendo para vocês duas amigas, a Thaís e a Rebeca. São duas mães das quais tiveram vias de parto diferentes e que foram super bem-sucedidas com as suas escolhas. E elas vieram trazer um pouco dessa experiência para a gente poder compartilhar com vocês escolhas, essas escolhas da mulher, né? Escolha familiar, que não é só da mulher. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem, conversar com a gente, falar do o que é que levou vocês a escolher a via de parto, se foi a questão fisiológica para o bebê, se foi a questão do conhecimento do corpo em termos de dor, ou se realmente era porque vocês quiseram aquilo ali. E aí, vamos lá, Thaís. Conta pra mim. Eu sou Thaís, sou neonatologista, trabalho com a Tânia, né? A gente trabalha no Hospital César Carlos. Eu tenho 2 filhos, né? O mais velho tem 1 ano e 8 meses, José Luiz, e a mais nova é a Isabel, ela tem 4 meses. Primeiro, uma coisa que eu queria falar do que você falou é a questão da escolha, né? Uhum. Nem sempre o parto é a escolha da mulher. Muitas vezes o parto é força das circunstâncias. Sim. E nem sempre a gente, como mulher, está preparado para isso, né? Então, é interessante até, assim, nas consultas, né? A gente, como profissional, a gente deixar isso claro para o paciente. Que ele também tem que estar preparado para nem sempre as coisas acontecerem como planejado. Sim. Isso não acontece só no parto, isso acontece na maternidade, isso acontece na vida. E isso também acontece no parto normal, e é por isso que muitas pessoas não querem o parto normal, porque você muitas vezes não tem o controle da situação. Né? Thaís, mas assim, quando tu engravidou, tu já tinha em mente que tu queria assim, não, meu sonho é ter parto normal, eu quero que meu filho nasça pela via natural, eu vou preparar meu corpo para isso. Você já tinha essa noção? Ou você disse, não, vou deixar acontecer, vou fazer meu pré-natal e a gente vai, com o tempo, a gente vai vendo como é que vai acontecer? Assim, minha opinião, tá? Sim. Isso aí, Sim. cada um pensa como quiser. Eu fiz medicina como você e pelo menos, eu acredito que a nossa faculdade, ela é muito cesarista. Uhum. Ela encaminha a gente realmente para as intervenções médicas o máximo possível, né? Sim. É ocitocina, amniotomia, esses termos ninguém precisa saber o que é, mas acontecem na vida real. E, assim, eu não tinha antes, muito tempo, quando eu fiz faculdade, eu não tinha esse sonho de fazer parto normal, de ter o parto normal. Aí eu vi o renascimento do parto, né? Que foi o que você falou antes da entrevista começar. O Renascimento do Parto é um vídeo. É uma série. Filme, É uma filme. série. É uma série, certo. tem vários capítulos. São três filmes, né? É. Mas eu só vi o primeiro, na realidade, eu não É. vi todos. Ele era do Netflix, ele é um filme de 2013, é um documentário. Ele é um documentário que fala sobre a realidade do parto no mundo, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, atualmente, desde o ano passado, são 57% dos partos cesariana. Isso no Brasil, o território nacional, mas com certeza aqui no Ceará é muito mais do que isso. Uhum. Né? Você que trabalha em maternidade, você sabe. Então, assim, a nossa sociedade foi se encaminhando para isso. Então, não é surpresa se você ouvir que uma mulher tem medo da dor do parto. Eu também tive esse medo. Uhum. Eu não sou uma super mulher. Mas, assim, eu queria viver essa experiência. Eu queria viver a experiência de ter meu filho nos meus braços. Dele nascer e ir para os meus braços. E não para os braços de ninguém. Uhum. Também, assim, primeiro de tudo é isso. Aí, de fato, eu pesquisei muito e sei, como médica, que o fisiológico melhor é o parto normal. Pode ser que aconteça de não ter? Pode. Inclusive, o meu primeiro parto, ele tinha tudo para não ser normal.
Ele foi normal porque Deus permitiu. Porque mas teu bebê estava muito grande, né? ele era Eu me muito lembro grande. Que tu tinha me dito que ele estava bem grande. Exatamente. Meu primeiro filho, ele nasceu com 4,2 kg. E eu não sabia. Ele nasceu numa quinta-feira. Na segunda-feira eu fiz ultrassom e a médica tinha dito que ele estava com 3,300. Então, assim, formalmente, acima de 4 quilos, a gente sabe que o parto normal é um pouco mais arriscado, né? Às vezes não passa na pelve e tal. E eu ainda tive... eu fiquei muito ansiosa nas semanas antes do parto. Eu fiquei sem comer, foi uma ansiedade terrível. Tava subindo pelas paredes. E aí, devido a isso, eu tive taxistolia, né? Que é o útero contraindo sem parar. Tive 2 episódios durante o meu parto. E geralmente a taxistolia ela acontece porque não tem glicose suficiente no útero e o útero começa a entrar em sofrimento. Então, de fato, por essas intercorrências, foi 1h30 de expulsivo. Então, meu parto tinha tudo para não ser normal, mas foi, e Deus permitiu. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Meu filho tá bem, eu fiquei bem. E uma outra coisa também que me motivou para o parto normal foi porque eu queria cuidar do meu filho. Eu tive relatos de muitas mulheres que tiveram parto cesárea, inclusive a minha mãe, né? Minha mãe me acha uma louca, né? Porque ela teve 2 filhos cesárea e ela não queria... me acha uma louca porque eu tive 2 cesáreas. Olha aí, pois a minha mãe me acha uma louca porque eu tive... Eu disse, não, mãe, a senhora não vai entrar comigo, não se preocupe. Então, assim, eu tinha tudo pra não ser, né? E eu queria muito cuidar do meu filho. Eu conheço pessoas que tiveram cesárea que não tiveram uma boa recuperação. Né? Não, uma boa recuperação. Tipo, uma amiga nossa, né? Depois eu falo, ela ficou 15 dias sem conseguir se levantar. Sem poder cuidar do filho, é isso que você tá falando, né? Eu queria, tipo, eu poder dar banho no meu filho. Colo, né? Isso. Eu não... Assim, também tem isso. Eu não tinha a prerrogativa de ter ajuda depois que o meu filho nasceu. Era só o meu primeiro filho. Era só eu e meu marido. Eu não tinha funcionária, eu não tinha mãe, eu não tinha babá, não tinha ninguém. Era eu e meu esposo. Então, tu pensou tudo nisso, Eu pensei muito nisso. Talvez essa foi a minha maior motivação. Eu pensava muito isso. Oh, meu Deus, eu não vou ter ninguém pra me ajudar. É claro que existem partos normais que não dão certo. Tem muitos partos normais que complicam. Eu tenho amigas que complicaram. Mas, populacionalmente, percentualmente, né? É muito mais fácil um parto cesárea complicar. Mas como tu falou, né, Thaisinha? A gente não tem como prever o que vai acontecer. Não, é normal. Isso tanto vale pro parto normal como pra cesárea. Com certeza. Na verdade, o normal já é normal. E a vida normal não é uma linha reta, né? Exatamente. E tu, Rebequinha? Né? Ela não é uma linha reta. Como foi? Assim, Por que a cesárea? Eu sou Desde Rebeca. o início, você já sabia que não queria sentir dor. Mais ou menos isso. Assim. Eu sou a Rebeca, né? Eu sou sua amiga. Sim. Sou terapeuta, mestranda, mãe da Maria Alice e da Ana Luísa, né? Minha vida. E eu comecei na primeira filha, com a primeira gestação, eu comecei com um conhecimento amplo do parto normal. A minha mãe tinha tido 2 experiências maravilhosas, eu e meu irmão, né? Sem intercorrências, um parto super... Ela falava assim, Rebeca, quando eu saí do parto, eu saí chapada. Rebeca, não sei o quê, é tudo bom, a gente anda normal e tal. Mãe, vamos tentar. E aí eu fui em busca da doula. Eu consegui ter acesso ao renascimento, né? E aí, quando eu comecei a assistir, eu comecei a me assustar, eu comecei a não me ver naquela situação. Eu sou uma pessoa que eu tenho um limiar de dor muito baixo, né? Meu marido muitas vezes fala, amor, é besteira, isso é uma dor na barriga, isso é uma dor de cabeça. Então, meu limiar de dor é bem baixo, assim, eu sou muito sensível, né? Eu conheço muito o meu corpo, eu me conheço, então eu não me vi naquela situação assim. Eu falei que, não, pra mim pode ser que não seja tão prazeroso como pra essas mulheres que estão vivendo isso e desejaram tanto. Então eu quero que seja um momento único, como todo mundo fala, é um momento de você ir ao céu, né? É um momento de você ver a grandiosidade do que é o ser mãe. E eu queria ter essa sensação. E quando eu comecei a assistir os vídeos, eu fiquei um pouco assustada, mas eu continuei. Não, eu vou... E aí fui buscando profissionais. E aí, quando eu vi que não dava, eu cheguei pro meu médico e falei, vou querer uma cesárea,
vou. Mas eu quero tudo bem legal, assim, eu quero humanizado. Uma cesárea humanizada, que não era nem pra precisar a gente pedir, né? É verdade. É verdade, né? realmente. Mas, não assim, tinha nem era pra existir esse termo, né, gente? Eu acho que todo na verdade, procedimento médico tinha que ser humanizado, né? É, amiga, é verdade. E aí ele falou assim, como você quiser. Uhum. Beleza. Aí a gente foi. O dia do meu parto foi maravilhoso, um dia chuvoso. Foi 13 de maio que a Alice nasceu. Então, assim, já era um dia lindo pra mim, né? E aí, meu marido entrou num parto. Eu tive uma alergiazinha à anestesia, né? Cocei muito o nariz e o queixo. E aí, naquela época, a gente precisava, foi 2021, precisava usar máscara por conta da pandemia. E aí, a máscara piorou. E aí, eu falei pro meu médico, eu tô tendo alergia e tal. Ele, não, beleza, vamos medicar com antialérgico. E assim, nada pra mim foi tão assustador, assim, sabe? Sim. Na cesárea, nada pra mim foi tão brutal, como as pessoas falam. Eu sei que teve meu corte de pele, eu sei que eu tive anestesia, eu sei de tudo isso. E quando eu vi a Alice, enorme, linda... Foi emocionante de Foi qualquer emocionante maneira. todo jeito. Eu falei assim, gente, Deus, tu me tornou mãe e era tudo que eu queria, Sim. entendeu? Então, assim, e aí quando eu fui ter a Ana Luísa, eu falei assim, eu quero ter, só que dessa vez eu quero diferente, mais humanizada ainda. Porque eu quero que meu marido corte o cordão umbilical, que na hora ele travou. Tava meu sogro e meu marido, e o médico perguntou se ele queria cortar o cordão, ele falou assim, não, doutor, pode cortar. E ele é médico. E ele é médico. Eu falei, morro, por que tu não me deu a tesoura que eu tinha cortado? É emoção, né? Não me deu a tesoura, Ó, outra. Entendeu? Então, assim, recebi minha filha no colo, assim que eu tive, né? Na primeira. E na segunda, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. A gente foi pro hospital pra ter a Ana Luísa, que é a nossa Lulu, 16 de outubro. Tava marcado na minha cabeça 7h30. Só que o parto estava marcado 6h30. Só que eu consegui chegar no hospital, tudo com as 2 horas de antecedência, tudo tranquilo também. A Alicinha ficou com a vovó. E aí, o meu sogro, ele é obstetra, ele faz parto também. E ele ia auxiliar o meu médico, né? Porque eu já queria uma coisa mais, né, humana ainda, uma coisa mais familiar. E aí, meu sogro vinha na estrada e a sala de parto tem um horário reservado e aí estava ficando bem apertado o horário. E aí, o meu médico olhou pro meu marido e falou, vamos lá? Vamos começar? Não acredito. Ele falou auxiliar. Gente, isso! Eu tinha pedido a Deus pra só ele ter coragem de cortar o cordão umbilical. E o que Deus fez? Botou ele em campo. Botou ele em campo. Então, assim, foi extraordinária a minha experiência. Coisa boa. Sim. Meu sogro chegou e eu falei assim, só me fecha quando meu sogro chegar. E aí, quando eu escutei ele, tô chegando, bom dia, pessoal, e aí, equipe? Meu sogro chegou, meu marido tirou minha bebê linda, saudável, cabeludinha, fofo. Vejo ela agora aqui na minha frente. E aí, meu sogro, e aí, tá bem mesmo? Rapaz, que menina linda! Aí, meu marido é emocionado e aquela emoção tomou conta. Então, assim, eu realmente vivi 2 experiências maravilhosas. Foi muito além do que eu esperava. Porque, gente, meu marido fazendo meu parto. Sem eu saber que ia ser assim. Eu tinha pedido, Deus, faz ele só ter a atitude de cortar. E Deus botou ele, não, ele vai cortar tudo, ele vai estar lá, ele vai ser seu apoio, ele vai ser seu cirurgião. E foi, assim, fantástico, assim, foi a emoção, foi a experiência mais incrível que eu vivi na minha vida, foi os meus 2 partos. Inclusive, assim, eu não consigo terminar de falar, porque... Eu sigo vocês 2 na rede social, né? Então, eu acompanho demais. Acompanhei o parto, né? A gestação da Thaís, acompanhei a última gestação da Rebeca, porque quando eu conheci a Rebeca, ela já era mãe, né? Era a Rebeca. Aí, logo depois, a Rebeca engravidou no mestrado. Então, eu tive a oportunidade, gente, de ver vocês, né? Em todo o processo de gestação e de parto. E de ver o quanto que vocês ficaram realizados com as suas escolhas. E que ninguém é mais mãe nem mãe por causa de uma via de parto, né? A gente faz as nossas escolhas conforme o nosso coração, conforme as orientações médicas, mas o que eu chamando vocês aqui para essa roda de conversa é para a gente, não sei se o nome é empoderar, dar poder às mulheres de escolha, mas é a gente encorajar as mulheres para que elas façam escolhas que façam felizes, né? Hoje a gente está muito
preso à opinião, às redes sociais, ao modismo. E nem sempre o modismo é o melhor para você. Porque talvez se a Rebeca tivesse ido... Não, todo mundo faz parto normal, fulano faz parto normal, a blogueira pariu em casa, e eu vou querer fazer isso, mas ela conhece o corpo dela, que o limiar de dor dela é diferente do limiar de dor da Thaís, e talvez não tivesse sido a experiência que ela queria para ela. E aí, aquele momento que era para ser tão importante na sua vida... não fosse tão bom, porque pudesse ser que aqueles momentos especiais de que não deu certo podia ter acontecido com você, assim como a Thaisinha podia ter evoluído para uma cesárea por ter um bebê grande, mas são duas experiências que vale a pena a gente conversar e a gente empoderar as mulheres para que elas tenham essas escolhas, né? Que elas possam conversar com seus médicos e que eles, dentro dessas orientações que sejam boas para o bebê e para a mãe, a mulher seja ouvida. Porque dentro da gestação e do pós-parto, muitas vezes tem o filho e a mulher, que é a base da pirâmide, às vezes familiar, às vezes eu acho que ela é esquecida. Vocês nunca se sentiram assim? Não assim, não. Assim, de ser um pouco... É o melhor. Na gestação, é sempre o bebê... né? A gente tá sempre lá com o bebê, assim, a emoção da mulher, os sentimentos da mulher, as trocas hormonais mexem muito com a mulher nesse momento. E muitas vezes, em alguns seios familiares, isso não é valorizado, entendeu? Esses sentimentos de vontade, de mudança. Então, eu acho que você, como mulher, de poder escolher junto o seu esposo, claro, porque você não está sozinha no seio familiar, você tem que ouvir a pessoa que está ao seu lado, ele faz parte, quando ele quer, né? O planejamento familiar, existe o planejamento familiar. Quando ele quer, por isso que depois a gente vai ter essa roda de conversa com os pais, porque hoje tem mudado muito. Hoje os pais não são mais só aquela pessoa que sai para trabalhar e que coloca as coisinhas dentro de casa, não. Os homens são decidem também, São pessoas que participam do seio familiar, desde o pré-natal. Fundamentais. Pelo menos o meu marido Tá vendo? E cada vez mais, Thaís, a gente tem ouvido isso. É verdade. Eles participam desde o pré-natal como dos primeiros cuidados. Você pode sair e trabalhar, o seu marido vai ficar em casa com o seu filho e não vai ter babá, não. Ele vai ficar, porque eles hoje... Faz parte da organização familiar e do companheirismo, né? Que ali é uma família, ali não existe só mais a mulher, não existe o bebê, existe a família. Uma organização familiar, né? Ele, na verdade, é a nossa primeira rede de apoio, a pessoa que mais está ali o tempo inteiro, né? Eu consegui cuidar da minha filha, que era até um ponto que a Thaís falou bem importante, assim, eu consegui cuidar da minha filha, né, tive a medicação anti-inflamatória e tudo, mas, assim, consegui cuidar, consegui desinchar muito rápido. Minha funcionária olhou pra mim e falou assim, tá operada, mulher, vai se deitar. Eu passei uma semana e nem levantava, eu comia na cama, e tu roda essa casa toda, bota a Alicinha no colo e tudo. Eu falei assim... A cabeça que tá levando aqui, o corpo tá só obedecendo, entendeu? Então, assim, nossa rede de apoio é uma coisa muito importante, sabe, Thaís? Você que tá voltando agora a trabalhar, tudo isso que a Tânia tá dizendo faz muito sentido. Nosso marido é a nossa principal rede de apoio. Eu posso ter 10 babás, mas quem conhece a criança tão bem como a gente é a gente e o pai, né? E nessa vontade de ser mãe é tão grande, a Thaís teve várias intercorrências, não foi, Thaís, na tua gestação? Sim, assim, nas né? duas, Nas duas. Foi gravidez, assim, que ela teve até internada, não foi? Na primeira gestação. Nas duas gestações. Nas duas gestações. E quando o bebê nasceu, a vontade dela de cuidar era tão grande que ela até esquecia um pouco das afecções maternas para pensar lá na frente como ela ia cuidar do filho dela. Não era? Na verdade, foi exatamente isso, assim, né? Eu tinha muita preocupação com o depois, né? Assim, de fato... Eu não posso dizer que o parto normal é um momento super mágico, né? Sim. Ele dói. Ele dói, a dor é real, não é uma coisa assim... Eu posso até me gabar, né? Meu limiar de dor é até bom. Porque uma pessoa que já pariu normal 2 vezes, acho que ela vai ter um bom limiar de dor. E nas duas gestações, eu fiquei internada por lesão renal, né? Então, a dor renal também é muito grande. Sim. Né? Então, meio que já fui me acostumando a isso, mas... Eu pensava tanto neles,
nos meus 2 filhos e em como eu queria ver eles bem. E eu tinha medo, já vi cesáreas complicando como neonatologista. E, assim, o pós-parto dos 2 foi muito bom, apesar de ser cansativo e tudo. Mas foi muito bom. Foi muito bom poder cuidar deles. É muito bom poder... eu também A fiquei com gente vontade não de chorar. se vê, mas depois que a gente é mãe, né? É a profissão que hoje eu me sinto mais competente. É o do cuidar e o do ser mãe, assim, porque é uma coisa que você vai se criando como mãe ali, você vai se transformando, você vai evoluindo junto com a criança. Hoje em dia, a Alice tem uma demanda que a Lulu não tem, entendeu? E eu consigo conduzir as demandas diferentes, né? Todo mundo pergunta, como é a Alice? Com a Lulu. Gente, a Alice é muito carinhosa. A Alice me ajudava a trocar a fralda. Na hora do banho, a Alice estava ali. Claro que tem uns apertos rápido, né? Os empurrões. Claro que normal, tem. são crianças. Mas é porque, às vezes, ela fala, ela é muito fofinha. Eu falei, filha, ela é fofinha, mas ela é uma bebê, ela tem dor. Né? Então, assim, a Alicinha, ela participa muito bem de tudo. E todo mundo fala, as crianças, elas são o que elas vivem em casa, né? Elas são reflexo do que elas vivem em casa. Pois então, se eu sou tudo isso que minhas filhas são, gente... O que eu quero mais da minha vida? Porque elas são carinhosas, elas são saudáveis, simpáticas, sabe? E, assim, ver elas duas brincando, hoje em dia eu falo assim... Meu marido tem um desejo do terceiro, né? Não sei se eu vou ainda tô na dúvida. Porque é uma logística, né? Toda, assim. É como a gente sempre fala, é um planejamento familiar que deve entrar de uma maneira bem organizada. E aí, hoje eu vejo, né, a questão do meu rede de apoio, eu tô com uma rede de apoio legal, né, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes de ser mãe. Treinar regularmente, estudar, né, deixar a bebê na escola todo dia, dar assistência para a Lulu no tapete, para a Lulu ter o desenvolvimento neuromotor dela legal. A introdução da alimentar da Lulu foi um desafio para mim, eu cheguei a chorar, porque tudo aquilo que eu vi... desenhado pela nutricionista da Alice, eu consegui executar, da Lu não consegui. Ela chegou e disse, mãe, é do meu jeito. Então, se orienta e se organiza, porque é do meu jeito. Dessa vez vai ser do meu jeito, né, E aí a gente conseguiu. Hoje a Lulu come, né, que a Lulu não comia bem. A Ana Luísa botava comida, a quantidade que botava pra mim, botava pra fora. E eu falava, meu Deus do céu, realmente cada filho é diferente do outro. Gente, é verdade. E assim... Vocês são 2 mulheres que eu admiro demais. Não foi escolhas aleatórias para vocês estarem Quanta aqui. honra. Isso. Basta isso. Quanta honra. Eu preparei um negócio para vocês que eu não sei se eu vou conseguir ler, tá? Mas eu vou tentar. Então, eu nem vou olhar para vocês, porque senão eu vou chorar. Porque é um texto que eu já tinha lido. Inclusive, eu escrevi esse texto no meu Instagram. Eu acho ele muito, muito lindo. Eu acho que representa muito tudo que vocês falaram aqui, tá? Eu acho que vocês já ouviram esse texto. Mãe é quem fica. Já? Já. Depois que... que... chorar mesmo. Respira. Depois que todos que vão... Depois que a luz apaga, depois que todos dormem, a mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas a mãe sempre fica. Uma vez que você tem um filho, nunca mais seu coração está inteiramente onde você estiver. Uma parte dele sempre fica. Fica neles, se eles comeram, se eles dormiram na hora certa, se eles brincaram como deveriam, se a professora da escola é gentil, se o amiguinho parou de bater, se o pai lembrou de dar o remédio, mas a mãe fica. Fica entalada num escorregador do espaço kids para brincar, fica espremida no canto da cama de madrugada para ver se a tosse melhorou, fica com o resto da comida para não perder mais tempo cozinhando. É quando a gente fica que nasce uma mãe. Na presença inteira, no olhar atento, nos braços que embalam, no colo que acolhe. Mãe é quem fica. Mas é teimosa do amor, que insiste em permanecer e ocupar todos os cantos. É o caminho da cura. Nada jamais será mais transformador do que o amor de um filho. E nada jamais será mais fortalecedor do que ser amado por uma mãe. É porque a mãe fica, que o filho vai. E no filho que vai, sempre fica um pouco da mãe. Um jeito peculiar de dobrar as roupas, na mania de empilhar a louça. No hábito de sempre avisar que está
entrando no banho, na compaixão pelos outros e naquele olhar sensível, na força de lutar. No coração do filho, a mãe fica. A mãe sempre se torna essa mulher que você é hoje. Aos olhos do filho, se tornam mãe e a Mãe Santíssima. Meu amor e minha eterna dedicação. Ai, lindo demais. Isso representa, assim, né, a força da mulher e que a mulher, ela é forte independente da via de parto. Isso é verdade. Né? Que vocês tenham coragem, sejam empoderadas das suas escolhas, façam as escolhas com seus maridos, que vocês serão mães, boas mães de qualquer maneira, de qualquer jeito, independente da via de parto. Obrigada. Você.